Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica, tudo bem com vocês? Bom, continuando de onde nós paramos no último vídeo, né? Contando a respeito da chegada dos primeiros Anunnakis aqui no planeta Terra, nós terminamos com o Enki, né? Levantando o acampamento dele ali no continente africano, né? Bom, após aquele período, né, em que o Enki termina a sua primeira estrutura para a extração de ouro, tempos depois chega aqui no planeta o seu irmão, Enlil, né? Enlil era o herdeiro legítimo do trono de Nibiru, né? Assim como nós que herdamos, logicamente, essa característica a nível hierárquico, né, desse povo, lá também a questão da disputa pelo poder ou da sucessão, né, do poder era consanguíneo, né? Enlil era o filho legítimo e Enki era o filho bastardo de Anu. Então, lógico que quando Enlil chega aqui no planeta, a gente pode até dizer que ali começa todos os problemas com relação ao que nós vivemos até o momento atual, né? Por quê? Quem estava no planeta junto com Enki? Seu filho Marduk. Marduk fica revoltado, né, quando Enlil, ao chegar aqui, toma posse, né, digamos assim, como chefe supremo de toda a organização estrutural que Enki havia estabelecido aqui no planeta, né? Então, Enki, né, foi obrigado a ir construir, né, uma outra base deles em outro local. Nós não sabemos ao certo, talvez tenha sido aqui na própria América do Sul, né, não há como saber, né? E a partir dali começa a haver uma rixa entre Enlil e o seu sobrinho Marduk. Bom, antes disso, que isso tudo aconteça, né, Enlil chega aqui com aproximadamente 612 Anunnakis, né, e começa a extração e o processamento, né, de uma maior quantidade de ouro, né, já que havia um certo desespero com relação ao envio o mais urgente possível desse ouro para Nibiru, pois a vida em si lá estava sendo destruída, né? Como já foi comentado nos episódios, nos vídeos anteriores. Bom, essa situação, né, de extração aqui com os 612 Anunnakis perdura por vários chars, né, que é a contagem de tempo nibiruano de 3.600 anos cada char, e isso leva à exaustão, né, dos nibiruanos aqui presentes e, com o tempo, começa a se criar revoltas, né, com relação às condições de trabalho e a falta total de estrutura, né, para eles aqui no planeta, né? Essa sucessão de revoltas faz com que Enki tenha que buscar uma solução para isso o mais rapidamente possível, né? Ele, como um cientista, um excelente geneticista, né, do povo deles, numa das suas incursões pelo planeta, ele descobre, né, a presença de um hominídeo, né, no caso, o que nos livros, em alguns livros, não sei se no Sitchin também fala nisso, se referia por eles, né, a uma espécie de macaco, né? Esse macaco, na verdade, era o nosso conhecido Neandertal, tá? O Neandertal foi a espécie encontrada de um hominídeo aqui no planeta em que começa toda a experiência genética, né? Bom, gente, diferente do que conta os nossos livros de história, né, o Neandertal não foi uma evolução, né, das raças anteriores, se eu não me engano, não sei se era o Cro-Magnon
ou ainda mais à frente. Eu acho que o Neandertal, pelo nosso conceito de evolução da espécie, foi o último antes do Homo sapiens, como nós entendemos. Mas, na verdade, essas raças, né, anteriores ao Homo sapiens, elas não vieram de uma evolução, e sim, pelo contrário, vieram de uma degeneração de uma espécie que fazia parte de um projeto anterior à chegada dos Anunnakis aqui no planeta, né? Que, de uma certa maneira, dentro de um fluxo de tempo, ela foi deixada, tá, exposta no planeta para que, no futuro, os nibiruanos pudessem utilizá-la como um ponto de partida, já que esse Neandertal possuía no seu código genético, né, códigos de outras raças que aqui estavam desenvolvendo suas experiências. Bom, Enki, né, e sua irmã Nimá fizeram inúmeras experiências, né? No início houve, como acontece com qualquer ramo da ciência, certos fracassos, né? Teve a primeira experiência, que foi, no caso, a introdução de características, de alterações genéticas nas próprias fêmeas, em que resultou em seres estéreis, né? Depois houve uma tentativa fazendo essa alteração genética, mas a questão da gestação em fêmeas da espécie dos Anunnakis, e aí se cria ou surge a primeira raça adâmica, né, estabilizada, que foi Adão e Eva, né, como nós conhecemos, né, pelos contos bíblicos. A partir daí foi se promovendo mais estudos e aperfeiçoamentos nessa linha, né, em que foi se chegando a uma condição estável em que entre eles mesmos começassem a reproduzir normalmente, sem a necessidade de se utilizar a questão das fêmeas Anunnakis para o processo de reprodução. Até porque havia necessidade de se produzir a maior quantidade possível, né, de Lulus, né, como eles vieram a chamar a espécie humana Homo sapiens, para o possível, né, quanto maior a quantidade, melhor, para que pudessem dar cabo de toda a estrutura que eles precisavam criar aqui no planeta para processar a maior quantidade de ouro possível. Bom, gente, dentro dessas experiências, né, foram surgindo espécies cada vez mais elaboradas, principalmente, né, pelas características genéticas surgidas após os diversos cruzamentos do próprio Enki com as fêmeas da espécie, né, já que, de uma certa maneira, ele acabou se enamorando, né, das fêmeas existentes aqui no planeta. E isso criou-se uma certa, digamos, diferenciação entre os Lulus provenientes do cruzamento dos Anunnakis com as fêmeas humanas, que tinham um poder intelectível muito superior aos descendentes do cruzamento entre os próprios Lulus, né? Essa espécie diferenciada, ela acabou assumindo tarefas, digamos assim, menos rudes, né? Mais, digamos, técnica, em função da sua capacidade intelectiva, e, devido a isso, eles ocupavam, né, espaços dentro dos acampamentos, ou vamos chamar até da base do Palácio Real, que os Anunnakis aqui construíram. Essas espécies, que a gente pode chamar de semideuses, né, eles, ao perceberem essa distinção, em que, por diversas situações,
eles foram utilizados até como mensageiros ou até coordenadores do restante do povo, né, do Lulus, começaram a se aproveitar dessa circunstância também, né? Dizem até que foi a partir desse momento que começou a surgir os sacerdotes, né? Que são aqueles que fazem a ligação entre o povo e os deuses. No caso, o povo seria os Lulus de maneira geral, né? Os sacerdotes e os outros Lulus com características genéticas mais aperfeiçoadas, e os deuses, né, seriam os próprios Anunnakis aqui presentes. Percebam, né, o interessante disso é vocês começarem a entender e a perceber, né, como o processo que nós temos hoje, social, religioso principalmente, e tudo que envolve a questão nossa de dogmas, de crenças, de onde isso começou a surgir, como isso veio se aperfeiçoando durante as várias eras, né, que se estabeleceram entre esse período e o nosso atual, né? Então, o que acontece? Quando se chegou a uma determinada quantidade de Lulus aqui presente, né, inclusive, gente, uma coisa que tem que ficar clara, que é muito interessante, tá? Tudo isso que nós hoje entendemos e até temos um sentimento com relação a isso, que é a questão da reprodução, que também se chama de preservação da espécie, tá? E muita da questão afetiva dos progenitores com as crias são características genéticas implementadas pelos Anunnakis na espécie Homo sapiens para que nós tivéssemos o maior percentual ou, digamos, produtividade de criação possível, tá, gente? Então, essa necessidade de procriar, ela é genética, ela não é algo divino, ela não é algo em que as pessoas hoje, por uma questão de manipulação, foi feita acreditar, tá? Porque havia essa necessidade de você ter o maior número possível de Lulus reproduzindo. Mas, bom, dito isso, gente, o que foi feito posteriormente, né? Uma boa parte daqueles 612 Anunnakis, tá? Mais da metade foram para a base em Marte, porque Marte, por uma questão logística e até por ter uma atmosfera mais rarefeita que aqui na Terra, ele propiciava, né, a viagem de volta a Nibiru com o processamento de ouro muito mais facilitado, tá? Então, uma parte dos Anunnakis ficaram numa base em Marte. E o restante aqui na Terra. Esse restante, eles receberam uma quantidade de Lulus para que lhe ajudassem nas suas respectivas tarefas. Como, por exemplo, né, os Anunnakis, para estarem aqui e sobreviverem, eles tinham que desempenhar certos ofícios, como criação, pastoreio, cultivo, metalurgia. Então, cada Anunnaki ficou responsável por uma determinada especialidade aqui no planeta. E eles tinham à sua disposição uma certa quantidade de Lulus. Aí, gente, começa a nascer o que nós hoje entendemos como paganismo, que foi o quê? A criação e a veneração de vários deuses, né? Para esses Lulus, cada um desses Anunnakis era um deus em particular. E se cada um desse deus exercia uma função específica, né, ele era o deus daquela função específica. Por isso que existia, ou existe, né, o deus da plantação, o deus da chuva, o deus dos exércitos, o deus de não sei mais o quê. Entendeu? Aí também nasceu, né, esse tipo de conceito que se tinha no passado e que ainda alguns grupos no planeta mantêm isso vivo. Então, essa questão é importantíssima para que a gente comece a fazer uma correlação e possa entender como nós ainda hoje
vivemos numa espécie de manipulação, uma espécie de holograma, em função de todas essas situações que vieram sendo criadas, né, desde que nós, como espécies humana, né, fomos criados. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Bom, gente, terminando essa parte, né, que foi da divisão de tarefas dos Anunnakis e a questão da outra parte que foi para Marte, terminamos esse vídeo hoje, tá? E vamos aguardar o próximo vídeo para darmos continuação a todo o processo depois de novas revoltas, principalmente a disputa pelo poder entre os Anunnakis de Marte e os Anunnakis da Terra. Ok? Um abraço a todos vocês e fiquem na paz do coração de cada um.